falar numa boa por ela. E o trabalho dela é muito essa coisa, é a ideia da memória, são memórias pessoais dela. Acho que é um mergulho muito fundo, assim, no trabalho da Usha. É uma fotógrafa assim, que tem um trabalho do ponto de vista assim, autoral, assim, muito sofisticado e muito único, né? E trabalha muito com novos suportes, com outros suportes, além do suporte fotográfico, com tecido, trabalha muito bem com outros materiais, né? A Usha tem um artesanato assim, muito forte no trabalho dela. E aí essa coisa de todo mundo tem, né? Cada um de nós tem as suas fotos familiares. E como é que fazer essas fotos familiares ganharem novos significados, novos sentidos? E ela consegue fazer isso de uma forma muito elaborada, e é um mergulho assim, numa fotografia assim, que é muito intimista mesmo. Acho que a Usha, assim, eu acho que é complementar, mas acho que é realmente no quadro assim, da fotografia de Brasília. O Brasil mesmo é uma das fotógrafas que consegue assim, mergulhar mais fundo assim, nas suas próprias inquietações, e fazer essas inquietações vir à tona e fotograficamente fazer isso, criar significados. E esse trabalho dela está nesse quadro. E também o contexto, né? A gente faz também, ela tem bem grandes, né? Muita gente perguntava umas colagens, né? Rodoviárias, né? Umas colagens, né? As fotos experimental, que era uma ideia assim, de repente você está na rua e tem aquele quadro. os familiares dela. Exato, eu Os lembro. familiares dela, mas poderia ser os nossos também, né? Porque todo mundo passou por aquelas fotos em TV. E ali ela faz essa colagem que junta uma imagem que é quase um arquétipo, não o barquinho na água, mais uma pintura, e essas com a colagem dessas fotos de família que vão transformando a foto de família não só na vida pessoal dela, mas fica num amálgama assim que pode ser da vida de cada um de nós. E esse trabalho tem uma curiosidade, são as fotos dos familiares dela, pequenos com ela pequena. Então é uma mistura de tempos, é uma nova proposta de um encontro de tempos, né? Você tem um instante onde quando ela foi fotografada e tem o instante da família dela quando criança, e ela junta esses momentos numa construção de uma outra narrativa de tempo, entendeu? Isso é bem, quando você tem essas referências, o trabalho fica muito mais instigante. E quando o Marcelo, por exemplo, comentou que o assunto do comum do grupo é a própria fotografia, né? Esse trabalho da Usha é interessante porque ele bota em questão a ideia da fotografia como um momento decisivo. Porque a fotografia não é mais assim, nem o presente que você captou, nem o passado que passou. Ele é tudo ao mesmo tempo, não são tempos diferentes. Não é mais aquela temporalidade única de culminar um momento e uma foto com uma composição perfeita e tal. Não. Quando você olha uma coisa, você conecta com mil outras coisas anteriores, você está vivendo vários tempos ao mesmo tempo. E é isso que ela consegue tão bem, né, trazer nessa colagem. Legal, e aí emendando com o trabalho do Rubens, que é uma coisa importante. O Rubens é um fotógrafo, assim, acho que é muito clássico no trabalho, e essa questão de questionar a própria linguagem fotográfica, o que é a fotografia, o trabalho dele vai muito nesse sentido também, que ele constrói ali frações de segundo, né? Ele cria um ruído, né? A partir de um defeito que a fotografia tem, né? Aquela coisa assim que a gente sempre fala, né? Os efeitos fotográficos são os defeitos do aparato técnico, né? A câmera fotográfica tem alguns defeitos, né? E esses defeitos, elas são a própria linguagem fotográfica, né? E um desses defeitos é essa capacidade de capturar o tempo, né? E ele trabalhou ali com muita delicadeza, né? Nas fotos de esportes, as frações de segundo, o título ficou 1/10, né? Uma fração de segundo que está em movimento, e acho que nesse sentido entra muito nessa questão que a gente tem trabalhado sempre, né? O que a fotografia mostra? O que ela é capaz de mostrar? O que a fotografia afinal de contas, né? Hoje a gente está o tempo inteiro fazendo fotografia, mas o que é isso, né? E o trabalho acho que do Rubens tem que somar a essa ideia aí. Eu acrescentaria mais alguma coisa. Eu acho que na hora que ele faz a fotografia a uma velocidade de 1/10, ele dilui o movimento. Então, ao mesmo tempo que ele está falando do movimento,
ele está descongelando o movimento que historicamente seria a fotografia bem resolvida, né? O instante decisivo dele dura 1/10 de segundo. Né? Seria uma brincadeira. O movimento não está parado. Né? E me ocorreu agora. É uma duração decisiva, né? Exatamente, uma duração decisiva. Me ocorreu assim, só como referência no diálogo com a história da arte, tem um movimento futurista que decompunha o movimento, né? De repente dialoga um pouco com isso, que aquele movimento está decomposto e impresso tudo num instante só no filme, né? São vários instantes e ele acaba criando um contínuo. É muito interessante. Eu acho que o trabalho da Usha e o trabalho do Rubens, né, tem em comum essa ideia de trabalhar com o tempo e achar soluções diferentes para repensar na ideia de um momento decisivo. Mas o que todos esses trabalhos têm em comum é, de alguma maneira, problematizar a fotografia. Então, o trabalho do Rinaldo, por exemplo, né, fotografar o boneco com a câmera pendurada, né, já é tornar a própria fotografia um assunto. E trazer um clichê, né, da fotografia na frente do monumento também fazer você pensar o que é a prática da foto de turismo. O trabalho do Marcelo também é destacar uma imagem e um contexto para também dar esse distanciamento. E mesmo o trabalho do Almir, que pareceria o mais direto, em muitas das imagens, por exemplo, ela está de olho fechado. E a imagem é muito próxima. A definição também, quando a gente vê ela digital e tal, mesmo aqui grande, é uma sensação que bate muito, muito forte. Então, com isso, é uma maneira também de distanciar daquela ideia de retrato como uma identidade social, né? É uma sensação intimista a seu modo, usando a linguagem fotográfica, que é o quadrado e a proximidade. E os poros, né? É uma foto que o Almir sempre foi muito rigoroso com a parte técnica também, toda a história dele. Ele mente. E a gente vê ali. Ele mente descaradamente. Já foi embora, né? Mentira, Vamos falar mal dele. Bom, questões, dúvidas, angústias? Fala aí. Quero. Na verdade, não é uma pergunta, é uma. E assim, eu sou um jornalista. Um dia desse até brincava comentando com algumas pessoas que o jornalista é muito preso ao fato, né? Porque a gente trabalha documentando fatos, né? Eu vejo por que hoje se nega tanto essa coisa da fotografia e a realidade? Por que todo mundo quer fazer uma coisa que não seja, que a fotografia não possa ser um registro, que ela não possa mostrar um fato? Parece que há uma tendência de que não, a fotografia ela tem que ser tudo, menos uma coisa que se relacione a uma realidade. Como é que vocês veem isso? Eu vou abrir isso, o Marcelo vai desenvolver bem isso, mas eu tenho a seguinte leitura do que você está falando. Eu acho que a fotografia nasceu com essas duas facetas: em ser negada enquanto linguagem, em negar a realidade e confirmar a realidade. Tá? E esses caminhos foram trilhados de maneiras diferentes. Entendeu? Em alguns momentos eles se encontram, em alguns momentos eles se separam. O jornalismo e o documentarismo foi pela coisa da fotografia como prova do real. Entendeu? E a expressão artística e um outro segmento experimental da fotografia foi para um caminho de questioná-la. Então nós temos essas coisas se encontrando agora. Com a chegada do digital, teve uma série de avanços na facilidade de produção, na possibilidade de interferência, e essa coisa eu acho que veio mais à tona. Eu diria aí também essa necessidade, que também é um pouco mais recente, das pessoas quererem serem grandes artistas com a fotografia. Então a pessoa tem uma angústia de ser um grande artista, e essa coisa fica batendo na porta, diz: o que você vai fazer? Então ela quer sair do que está posto. E o que está posto mais visivelmente, pelo menos do ponto de vista social, não do ponto de vista artístico, o que está posto mais visivelmente é a fotografia como prova do real. Então eu acho que tem essas questões, elas caminham se encontrando. Eu te confesso que eu não gosto muito da ideia de prova do real, mas eu acho assim que talvez a fotografia mais revolucionária, sabe, eu acho que assim,
que a realidade, agora chegou um momento agora que fazer uma fotografia que tenha realismo seja a coisa mais revolucionária que possa existir na fotografia. Então eu estou de acordo que esse medo de chamar a fotografia de realista e também, e aí sobretudo, de desconsiderar o passado da fotografia documental. Eu tento fazer sempre, assim, como professor, aí, entrando no meu lado de professor, assim, dizer para quem está começando, assim, presta atenção nos grandes mestres da história da fotografia. Essa que é a base. E a fotografia, ela tem isso, essa pegada de realidade. E isso é revolucionário. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma fotografia que seja linguagem e que seja ao mesmo tempo também realidade, maravilha. Que é essa coisa que o Rinaldo falou, desde que surgiu a fotografia lá, no início, com da guerra, com Talbot, com Florence, não sei o quê, a fotografia, ela está sempre entre dois caminhos. Um caminho que é esse embate direto com a realidade. E esse caminho que é a experimentação, que é manipulação, né? Que é essa coisa que hoje a gente fala do Photoshop, né? Ninguém acredita na fotografia por causa do Photoshop. Mas se a gente fizer as pessoas acreditarem na fotografia, independente dela ser manipulada ou não, eu não sei se eu estou explicando bem o que eu estou querendo dizer, mas se a gente conseguir fazer as pessoas acreditarem na fotografia, aí sim a gente conseguiu fazer uma fotografia altamente contemporânea. Porque o mundo se perdeu, a realidade se perdeu, né? Com essa sucessão de imagens digitais, a gente está o tempo inteiro envolvido nisso. Se a gente fazer com que as pessoas consigam acreditar na imagem, independente dela ser falseada ou não, se ela ter um valor de verdade, sei lá que verdade é essa, aí a gente conseguiu fazer uma fotografia altamente contemporânea. Assim, é mais ou menos isso que eu penso, e isso dá pano para manga para a gente conversar até amanhã cedo. Depois a gente, eu fiz desenvolve. Eu acho que diferente do primeiro momento, né, não dá mais para você pensar a fotografia como uma transparência. Então, hoje já se sabe que ela é uma voz. Os grandes mestres da fotografia foram os que foram capazes de articular uma linguagem específica. Né? Tá lá o Cartier-Bresson com seu momento decisivo, a Diana Arbus com seus personagens, né, exóticos, né, normais e tremendamente anormais. Né? Quem fez, a gente identifica, a gente olha a foto e diz, isso é do fulano, esse deve ser do fulano, porque eles articularam, né? Não era só olhar através. Né? Então hoje, o que tem, mesmo na fotografia documental, você tem foto em cena, mesmo numa revista semanal, você abre que tem foto de estúdio. Né? O trabalho documental vão lá na comunidade de pescadores, vai botar todo mundo para posar à noite, uma exposição longa com super equipamento, mas vai posar pescando. Né? Então, essa a idade, essa a ideia, de que aquele momento decisivo, aquele flagrante, ninguém tem mais a inocência de pensar que aquilo é a realidade, porque mesmo aquilo é a visão de um fotógrafo. Então, a ideia, como uma coisa quase literária, como que você vai qual o olhar que você vai fazer, que ainda vai olhar fundo na realidade, às vezes assim você vai deixar presente a sua articulação daquilo, né? E vai ser real ainda. Então, essa resistência a não simplesmente registrar, é isso, porque todo mundo quer mostrar que está sabendo que é uma linguagem, né? Mas como articular isso? Né? O trabalho do Almir, né? Ele é direto, mas ele tem muita articulação ali. A gente está vendo de uma maneira de fotografar. Fala, Heraldo. Completa aí. Não. Vou completar então. A gente teve essa experiência aí com o Eugênio Jacques Neves, né, que veio, que é um cara que fotografa, sobrepõe, né, faz um cara. Eu retomo eu tinha até pedido para o Rinaldo, me ajuda com algumas perguntas para a gente passar para a pessoa que estava fazendo a mediação. E o Rinaldo colocou uma pergunta que eu vou retomar aqui agora, que era até para o Barja, que era o curador, por que não tinha, que o espaço hoje que tinha nas galerias era para a chamada fotografia contemporânea e pouco para essa fotografia mais tradicional ou mais documental. Né? E aí você já coloca o contemporâneo completamente diferente. Né? Porque hoje, assim, me dá a impressão de que o espaço que se dá para a fotografia é justamente o que nega a essa fotografia mais direta, mais documental, mais presa. Né?
Eu não sei se isso é uma tendência, é uma coisa que vai passar, é uma coisa que depois se retoma.